Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia e no vídeo de hoje eu trouxe um cenário totalmente diferente aqui, porque eu não estou em casa, eu estou em Jundiaí, então resolvi trazer esse ambiente mais acolhedor, mais quentinho também, porque aqui tá um frio de lascar, porque eu vou contar pra vocês o resultado do meu exame genético. Pra quem não sabe o que eu tô falando, eu vou estar deixando alguns links aqui embaixo explicando o que é retinose pigmentar, o tratamento com Luxturna e inclusive o vídeo explicando sobre esse meu exame genético. Mas, resumindo aí, é basicamente o seguinte: eu tenho retinose pigmentar, que é uma célula que causa degeneração nas células da retina. Por conta disso eu vou perdendo a visão, tanto periférica quanto noturna, enfim. No ano passado, surgiu um tratamento chamado tratamento com Luxturna, que Luxturna é uma medicação aplicada no fundo da retina, porque o meu problema é específico na retina. Só que existe um porém. Para poder fazer essa cirurgia de Luxturna, a pessoa precisa ter compatível o gene. E o gene atingido pela retinose pigmentar tem que ser o gene RP65. Então, o pessoal da retinose pigmentar tá fazendo o exame genético para descobrir se o gene que foi atingido pela retinose pigmentar é esse RP65, para saber se vai conseguir ou não, se vai poder ou não fazer esse tratamento com Luxturna. Eu fiz o meu exame genético, foi em setembro de 2021. Hoje já é dia aí que eu tô gravando, né? No dia 19 de maio de 2022, eu descobri o resultado no dia 12. Bom, a realidade é que eu demorei um pouco pra gravar aqui pra vocês, porque eu acabei ficando com um pé atrás, um sentimento estranho, porque eu não tive muitas notícias boas. Eu descobri que não, meu gene não é o RP65, meu gene não é compatível com o tratamento da Luxturna. O meu gene atingido é o CRB1, que é um gene que ele é mais característico da retinose na primeira infância, que foi o que aconteceu comigo. Eu já, com 2 anos de idade, tive já minhas dificuldades visuais, meus pais perceberam, então eu voltei a estaca zero em questão de tratamento. Eu não vou poder fazer esse tratamento da Luxturna porque meu gene simplesmente não é compatível com o gene que está sendo medicado aí pela Luxturna, né, desse procedimento. E diante disso, foi um choque, mas eu já estava preparada para tudo isso, não fiquei decepcionada, chorando, assim, horrores, não foi bem assim. Eu tive alguns questionamentos em relação à minha médica, né, que eu consultei. A princípio eu iria fazer uma consulta com a doutora Juliana Salum, mas acabei passando com a doutora Mariana, que é da mesma equipe da doutora Juliana. Maravilhosa, super atenciosa, ela feriu minha pressão ocular, do olho direito tava 11 e do olho esquerdo 9 ou vice-versa, mas ela disse que estava tudo dentro do normal. Ela verificou minha acuidade visual e infelizmente não tem muito o que fazer, né, em relação a isso. Eu fui informada que pelo exame genético não tem como saber se evoluiu, se voltou, como é que fica essa questão da evolução da doença. Nem tem como saber se vai piorar, melhorar ou manter, não tem como saber isso pelo exame genético. E isso foi uma das dúvidas lá do pessoal do Instagram. E muitas dúvidas também do Instagram foi a questão de eu passar isso para os meus filhos ou não, porque era uma dúvida muito geral. Inclusive eu perguntei isso para a doutora, porque também era uma dúvida particular minha. E a doutora estava me explicando, gente, que não necessariamente eu tenho retinose pigmentar, que os meus filhos vão nascer com a retinose pigmentar. E isso foi muito esclarecedor, porque muita gente tá falando por aí na internet que se a mãe tem retinose pigmentar, automaticamente o filho já nasce cego e não sei o que. Falaram tantas coisas que eu fiquei morrendo de medo. E ela tava explicando que, na verdade, é o seguinte: meu pai e minha mãe, eles têm esse gene, né, o CRB1, e vamos dizer exemplos aqui do meu jeitinho de explicação que esse daqui é o gene. O gene, ele tem 2 bracinhos. Um bracinho de cada lado dos meus pais, tanto do meu pai quanto da minha mãe, é um bracinho normal, comum, sem defeito, sem doença, sem nada.
Do outro bracinho, eles têm basicamente a mutação genética da retinose pigmentar. E na hora de passar para mim, ambos passaram esse bracinho aqui que tinha a retinose pigmentar. Então, por isso que ela explicou que no caso, meu pai e minha mãe não têm retinose pigmentar, porque eles não têm os dois bracinhos atingidos pela doença, mas sim um. E no caso da minha irmã também, minha irmã de sangue Kellen, ela é mais velha e ela também não tem baixa visão nem retinose pigmentar, por isso, porque um bracinho pode ser que seja comum e o outro pode ter doença, ou no caso dela, os dois pode ser comum e ela não tem essa doença. E no meu caso, eu fui a sortuda aí da loteria que acabou pegando os dois genes defeituosos e desenvolvi a doença da retinose pigmentar. A questão para eu passar isso pro meu filho é que, de qualquer forma, esse gene CRB1 eu vou passar ele danificado, porque os meus dois bracinhos desse gene é danificado. Porém, o meu marido, futuro marido, no caso, que eu for ter um filho, se ele não tiver a doença, ele vai transmitir o bracinho normal, comum, sem doença nenhuma. Então, basicamente, a criança não desenvolveria. Pra ter certeza, no caso, o meu futuro marido aí, que eu for ter um filho, teria que fazer esse exame genético também, específico aí para as doenças oculares, para saber se ele tem esse gene atingido. Caso ele não tenha, aí não precisa fazer tratamento, não precisa fazer nada. Se ele tiver, aí a gente vai correr atrás aí de um possível tratamento genético para não transmitir isso para os meus filhos. E respondendo a pergunta, e como eu pude falar para vocês, no caso, minha doença é tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. Ambos tinham a doença e por isso eu desenvolvi. E essas foram as principais dúvidas de vocês em relação à retinose pigmentar com a questão do exame genético. Muita gente também me perguntou algumas coisas em relação a quanto tempo de espera que eu tive, mas isso vai variar muito, porque no caso, como eu expliquei pra vocês, eu fiz esse exame totalmente gratuito, eu paguei apenas a consulta. A consulta foi R$650 lá em São Paulo. E o exame genético, pra mim foi bom não ter pago, porque ele varia aí de 5 a 7 mil reais. E no meu caso, o exame que eu fiz, ele veio todo em inglês, mas o consultório me forneceu uma cópia desse exame genético. Ele tá todo em inglês, mas eu tenho ele guardadinho. Então, se futuramente eu for passar em algum médico, for fazer algum tratamento genético, algum outro exame, eu já tenho esse respaldo. Eles me passaram tudo, forneceram tudo. A doutora meio que traduziu pra mim. Opa! Bom, em relação aos outros genes, meu visão ocular, assim, tá tudo comum, tudo na medida do possível, tá certinho. E esse exame genético que eu fiz foi que analisou aí cerca de 280 genes voltado para doenças oculares. Então, outras doenças aí que eu possa ter não foi avaliado, foram apenas avaliadas aí as questões visuais. E questão de tratamento, a doutora informou que quem tá mais avançado com algumas pesquisas aí é os Estados Unidos e a Austrália. Então eu vou ficar de olho aí, porque agora que eu sei que o meu gene atingido é o CRB1, eu vou olhar agora algumas pesquisas que tiver voltada para esse gene. Então, talvez aí, quem sabe, futuramente a gente também não tenha alguma coisa que saia para esse gene. A doutora me informou que, por eu ter passado lá no consultório, eles vão deixar no banco de dados. Caso surja alguma pesquisa, algum desenvolvimento de qualquer terapia ou procedimento para esse gene meu atingido, eles vão entrar em contato comigo, porque ficou salvo ali no banco de dados do consultório. É apenas para fins de caso tem alguma coisa para eu ser informada, e com certeza é muito bom tudo isso. Então, gente, resumindo todo esse vídeo, não sou compatível com a Luxturna, mas estou feliz de saber qual é meu gene atingido, feliz de saber da onde veio minha doença, estou feliz de saber que eu tenho uma grande chance de nem passar isso para os meus filhos.
Enfim, se vocês tiverem qualquer dúvida, vão me deixando aqui nos comentários. Eu fiz um compilado aí de respostas do que vocês me mandaram lá na caixinha de perguntas do Instagram. E se ficou alguma coisa pra trás, por favor, me lembrem aqui nos comentários. Ou se vocês tiverem vergonha, me manda lá no direct do Instagram. Os links estão todos aqui na descrição, tá bom? Eu falei demais, mas eu espero que vocês tenham entendido e gostado desse vídeo, que foi bem íntimo, assim, bem particular. Mas como eu tô expondo aqui, contando essa saga pra vocês, eu espero que tenha sanado todas as dúvidas. E é isso, gente. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau!